Vamos falar sobre sífilis? Vamos falar sobre sífilis? Olá, estamos aqui com mais um episódio do Vamos Falar sobre Sífilis. O nosso convidado de hoje é o professor Kênio Lima e o nosso tema é Epidemia de sífilis no século XXI? Tudo bom, Kênio? Bem-vindo. Bem, obrigado, Mônica. Fala um pouquinho de você para nós. Bom, eu sou o professor Kênio Lima, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Sou integrante do projeto Sífilis Não e estamos fazendo alguns estudos, inclusive alguns alunos sendo orientados em mestrado e doutorado na área de análise de situação de saúde dos municípios em termos de taxas de detecção, de infecção da sífilis ao longo desses municípios com mais de 100 mil habitantes, né? A sífilis a gente já vem estudando há algum tempo, né, com uma abordagem específica, mas agora com um olhar mais refinado acerca das questões epidemiológicas sobre ela. Pois é, Kênio, e a gente ainda não conseguiu se livrar da sífilis, né? Essa doença tão antiga. Por que a gente não conseguiu se livrar dela ainda? Pois é, essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Assim, eu costumo sempre dizer que a sífilis é uma doença medieval. E assim, desde tempos idos, que a gente convive com a sífilis, né? Várias pessoas sendo acometidas e na prática a gente não consegue resolver o problema, que é acabar com a sífilis, né? Fazer a extinção dessa doença. Porque a sífilis tem cura, né? Tem tratamento, tem cura. É verdade, a sífilis tem um tratamento que não é complicado, é um tratamento simples e, portanto, tem cura. Mas, assim, a gente tem alguns pontos que a gente tem que pensar. O primeiro delas é que, apesar do treponema pálido, né, que é a bactéria que causa a doença, ser medieval, como eu costumo dizer, ele tem alguns aspectos extremamente interessantes. O primeiro deles é que, por exemplo, ele provoca uma resposta imune, que você estimula o sistema imune, inclusive você consegue diagnosticar a doença a partir dessas questões imunológicas, mas ele foge do sistema imune, ele se evade desse sistema imune. A ponto de que você, apesar de desenvolver uma resposta imune, você não consegue ter uma imunidade para sempre dessa doença. Então esse é um grande problema. As pessoas acham que tiveram sífilis uma vez, não vão ter mais. Isso é engano. Então assim, ele continua causando a infecção. Um outro aspecto é a questão da reinfecção, que é extremamente importante. Então, como ela não desenvolve imunidade, você vai se infectar tantas vezes quantas você entrar em contato com o patógeno, né, com o treponema pálido. Então, essa é outra questão. E ainda assim é que ela, durante o seu percurso, né, clínico da doença, por muitas vezes, você está levando em consideração, está tratando uma doença, está lidando com uma doença que é crônica. Então, tem períodos de latência. Então as pessoas acham que estão curadas na latência. E aí não vão procurar o serviço de saúde e muitas vezes o próprio serviço de saúde não consegue identificar a doença no período de latência, né? Porque não tem uma estrutura para fazer um teste que consiga diagnosticar isso. Então a gente está vivendo essa epidemia fruto dessas questões. Óbvio que a gente tem que pensar que durante muito tempo, eu acho que desde a década de 80 a gente teve uma redução, né, por causa da questão do HIV. Então, a reboque da epidemia, né, vindo com a epidemia do HIV, as pessoas passaram a fazer sexo protegido, né? E aí você vê claramente que deixou de se falar praticamente de sífilis para se falar somente em HIV. Depois, quando o HIV claramente, né, e a sua infecção passou a ser considerado uma infecção crônica, né, as pessoas deixaram de usar os preservativos, acham que não tem necessidade de fazer isso. E aí, obviamente, a gente vê não só a infecção por sífilis, mas para outras infecções sexualmente transmissíveis aumentando grandemente. Clamídia, gonorreia, né, e outras infecções associadas às questões sexuais. Pois é uma doença que tem diagnóstico disponível, né, no serviço de saúde, tratamento disponível no serviço de saúde. Mas ainda assim, o que será que falta para a gente conseguir acaar com essa epidemia de sífilis? Na verdade, Mônica, eu vejo muito assim, o diagnóstico melhorou muito. Hoje a gente tem os testes rápidos, plenamente disponíveis, inclusive os dados mais atuais mostram que se você tem territórios com teste rápido disponível 100%, é onde a gente vai encontrar maiores taxas de detecção da sífilis, óbvio.
né? Então, isso é uma questão lógica. As pessoas estão fazendo Estão teste, fazendo teste, estão diagnosticando, vai encontrar mais a doença. Então, ok. Ainda tem alguns problemas na confirmação desse diagnóstico, né? Porque não necessariamente os testes não treponêmicos estão disponíveis em todos os serviços e alguns problemas de leituras relacionados ao teste não treponêmico. Mas, a despeito disso, a gente vê, obviamente, isso aumentando, né? E a questão do tratamento, principalmente, é que a gente precisa parar e pensar. Os dados também nos mostram que onde você tem problemas relacionados ao serviço, quer seja ao tratamento em si, quer seja ao acesso, de um modo geral, à atenção primária, então você vê, obviamente, mais casos de sífilis acontecendo. Ou seja, o diagnóstico a gente consegue fazer, mas acontece que o tratamento e o tratamento adequado não necessariamente a gente consegue fazer. Então, assim, está muito vinculado à qualidade do serviço, ou seja, você fechar a questão da sífilis no sentido de cura, né? Então, o diagnóstico a gente está conseguindo fazer, então aqueles serviços são mais organizados, a gente tem cobertura do diagnóstico, mas em compensação a questão do tratamento ainda tem muitos gargalos a serem vencidos para que a gente possa ter uma cura efetiva da doença, né? A gente vê o número de casos aumentando mais justamente nessas populações que têm mais dificuldade de chegar no serviço de saúde. É a questão muitas vezes, então, o que a gente precisa refletir um pouco até que ponto é uma questão da população de não ter acesso, não conseguir chegar ao serviço, né, por questões pessoais ou questões de organização do serviço. Então, assim, muito claramente, onde você tem uma atenção primária não organizada adequadamente, você vai ter, obviamente, muito mais casos. Parece contraditório, né? Porque se ela não é organizada adequadamente, então como é que eu vou saber que as pessoas têm sífilis? Mas acontece que a disponibilidade do teste hoje é muito fácil, né? O que a gente está questionando muito é como é que esse serviço está organizado para tratar esses pacientes. E, inclusive, fazer busca ativa de alguns deles, né? Então, assim, será que ele está fazendo um tratamento, mas está fazendo adequado? Acompanhando adequadamente os casos? Em geral, não, né? Então, você vai ver que não acompanha isso, tem problemas na completude desse tratamento, na adequação desse tratamento, né, relacionado ao uso da penicilina. E você observa, como você mesmo salientou, que, por exemplo, quando a gente tenta analisar os dados, abrir os dados para você ver especificamente onde é que está crescendo, no Brasil, a gente ainda fez um estudo agora recente mostrando que, obviamente, a população masculina tem um incremento muito maior, né, e isso não é só próprio do Brasil, apesar de que, se você observar, as mulheres estão crescendo bastante, mas assim, o incremento ainda é maior, né? Dados do Centro Europeu de Controle de Doenças já apontavam isso na Europa. E que, obviamente, a gente vê isso também no Brasil, que antigamente você tinha uma taxa de 1,4 homens infectados para cada mulher. Hoje a gente já encontra 8,5 homens infectados para cada mulher. Então você já vê observa esse aumento. Muito embora no Brasil e nos Estados Unidos você veja esse crescimento das mulheres, e aí a gente pode perceber isso pela questão da sífilis congênita muito grande, né? Então, tanto os Estados Unidos como outros países, inclusive o Brasil, você tem um crescimento muito grande da sífilis em mulheres que levam a um aumento da sífilis congênita. E aí tem um outro aspecto, né? Então, que mulheres são essas? Pretas e pardas, né? Com ensino fundamental e, obviamente, sem acesso à atenção primária à saúde. Então, assim, você vê a epidemia da doença trazendo as marcas da desigualdade social. E aí a gente tem uma desigualdade de gênero importante que determina essa questão do acesso e tem, obviamente, também uma desigualdade social quando a gente pensa em classe social especificamente, que é outro eixo da desigualdade que a gente tem que avaliar isso, né? Sem contar na raça, né? Que é outra coisa importante que a gente Outra questão de desigualdade. Então, na verdade, o que dificulta mais o controle da epidemia não é tanto o patógeno em si, a bactéria ou características da bactéria que causa sífilis, mas mais uma questão de organização dos serviços de saúde e do atendimento à população. Na verdade é um pouco isso. Tem um pouco... a questão da bactéria é uma questão importante por causa dessa evasão do sistema imune, mas especificamente não é isso que não determina a cura pela doença, porque está claro e comprovado que se você efetivamente faz um tratamento correto, né, com a velha penicilina,
benzatina, né, você consegue, obviamente, eliminar a infecção. Né? Agora, precisa de um tratamento adequado e correto. Para isso, você tem que identificar que fase da doença o indivíduo está, né? E você ter testes que consigam captar, né, se esse tratamento foi efetivo ou não. Porque essa é uma outra questão que a gente estava, inclusive, discutindo anteriormente. A gente não sabe se o indivíduo foi falha no tratamento ou se foi reinfecção, né? Porque aí ele pode se reinfectar tantas vezes quantas forem. Então, o que a gente precisa saber, efetivamente, é se essa redução, por exemplo, em um teste que a gente vem a propor, ela se deve ao tratamento especificamente adequado que tenha sido feito. Porque aí a gente fica nessa discussão, saber se foi tratamento adequado ou foi reinfecção, e a doença continua avançando. Classicamente, uma epidemia, né? E o diagnóstico, a gente tem que romper com essa questão de diagnóstico que os profissionais de saúde possam fazê-lo de um modo geral, né? Então, assim, a gente tem enfermeiros, médicos, dentistas, né? Todo mundo que está envolvido no atendimento deve, nesse momento de epidemia, tratar sempre isso. Eu ouvi uma fala uma vez e eu achei extremamente importante, por exemplo, na população em termos de faixa etária que mais cresce. Então, são os jovens, né? O mesmo perfil do crescimento da infecção pelo HIV. Jovens onde mais cresce. E jovens não procuram serviços de saúde. E quando procuram um dentista. E os dentistas perdem essa oportunidade de fazer um diagnóstico, né? De fazer um teste rápido, trabalhar com isso. Então, a gente tem trabalhado muito nesse sentido de potencializar o profissional dentista no diagnóstico, sobretudo dos jovens, né? Que a gente perde muito essa oportunidade no serviço de saúde. Com certeza. Muito obrigada, Kênio. Obrigado você, Mônica. Chegamos ao fim de mais um episódio do Vamos Falar sobre Sífilis e até mais.